Olá, ouvintes, bem-vindos aí a mais um podcast da Podenge, a CEA, com a colaboração do CREA Minas. Hoje nós vamos falar um assunto muito bacana também, que está em alta e com certeza vai ajudar vocês aí, que é um tema crucial para o desenvolvimento das nossas cidades, que vem a ser a importância das pontes na mobilidade urbana e na criação de cidades inteligentes. E para isso, quem vai falar com a gente aqui um pouquinho é o engenheiro José Gabriel Maluf Soler. José Gabriel, seja muito bem-vindo aí ao Podenge, podcast aí da CEA, com colaboração do CREA Minas, que está dando essa oportunidade para nós, leigos no assunto, mas ajudar também aí os que estão se formando a falar um pouquinho, né, da engenharia. Muito obrigado, agradeço, né? Gostaria muito de agradecer aí o CREA, a CEA por esse momento, por esse convite, a vocês aqui que estão realizando essa gravação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre pontes e viadutos. Né? Isso, mas deixa aí, pera um pouquinho, deixa eu apresentar um pouquinho o currículo aí do nosso entrevistado. José Gabriel está cursando licenciatura em matemática na Unifesp, possui graduação em engenharia civil pela Universidade de Taubaté, pós-graduação em informática na educação pelo IF São Paulo, mestrado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, doutorado em engenharia de estruturas pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em engenharia de estruturas pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. Atualmente é professora adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem experiência na área de engenharia civil com ênfase em estrutura de concreto, atuando principalmente nos seguintes temas: concreto armado, engenharia civil, pontes, pórticos espaciais e análise não linear, e faz parte do banco de avaliadores dos sinais, é isso mesmo? Sinais, como avaliador de curso de graduação e avaliador institucional para avaliador de acreditação do sistema Arcosul. Gente, fantástico o currículo dele aí, né? Então acho que a gente vai ter muita coisa bacana para estar levando para vocês aí, não é, Gabriel? Sim, vamos lá. Para começarmos, vamos falar um pouquinho, né, o que te fez envolver, né, no estudo de infraestrutura urbana, especialmente as pontes. Então, na realidade, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, é em função daquilo que nós vivenciamos. Então, eu começo trabalhando no trecho, como o pessoal diz, numa estrada, e nessa estrada que liga, né, Caçapava, Campos do Jordão, a gente fazia vários reparos de cortina adiantada. Então, naquela época, 1984, 85, a gente estava trabalhando ali já com tirantes, com proteção, recuperação de pontes, recuperação de aterros, recuperação de estrada. Então, toda a mobilidade. Então, nós tínhamos ali que, hora fechar a estrada, hora abrir a estrada. Então, tinha horário, tinha todo um controle. E um controle ainda naquela época manual, né? Que hoje está bem ultrapassado. Nós estamos falando aí de quase 40 anos atrás. Logo em seguida, eu saio do trecho, né? Quando a gente é moleque, a gente adora um trecho. Fantástico, a gente aprende muita coisa, muita convivência e tal, e acabei indo para São Paulo. E eu cheguei em São Paulo em 1986, logo quando o Jânio Quadros assumiu a prefeitura de São Paulo. Ele havia ganho a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que 2 anos após viraria, se eu não me engano, presidente da República. Acho que foi essa a sequência. E logo em 1986 sai a primeira norma de inspeção de pontes, e o Jânio Quadros, já preocupado com isso, já quer cadastrar, fazer a primeira inspeção nas pontes, de cadastramento dessas pontes, que hoje já está acontecendo em todas as cidades, né? Vários prefeitos preocupados com o cadastramento das pontes, para saber se foi modificada, se não foi modificada, quando que foi feita, quando não foi feita, se alguém mexeu nessa ponte e tal. E ele cria lá um departamento, um grupo de pessoas para fazer esse cadastramento. Imagina em São Paulo, né, a quantidade de pontos que nós tínhamos lá. E eu participei dessa vistoria na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e fiquei encantado, porque daí eu vi tudo que a gente havia aprendido na faculdade, né? Então você vê lá um dente Geber, você vê uma protendida, não havia ainda pontes estaiadas e nem pênseis, né? Mas do resto tinha tudo. Então tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade a gente via ali naquelas pontes. E eu acabei me apaixonando.
E aí foi que eu comecei a realizar cálculos estruturais numa empresa de cálculo estrutural lá em São Paulo. E fazíamos cálculo estrutural de pontes, de edifícios, projetos e assim por diante. Quando eu me mudei para Poços de Caldas, né, em 1900, uns 10 anos, 12 anos. Eu vivi 12 anos em São Paulo, acabei vindo para cá, do interior. Os fatores fizeram que eu saísse de São Paulo e viesse para Poços de Caldas. E eu continuei nessa área, né, que é apaixonante. Aí também estava sendo como professor, analisando normas, participando da elaboração e dando a aula dessa disciplina de pontes, viadutos. E nessas disciplinas a gente aplica muito as normas para projeto e construção de pontes. A gente não fala ainda muito em inspeção de pontes, né? Que isso fica para uma pós-graduação ou para um curso de aperfeiçoamento ou alguma coisa assim. E foi aí que eu me apaixonei. E assim, tem mais gente apaixonada por pontes do que eu. Tem alguns que dormem até embaixo de pontes e viadutos só para ficar vendo. Né? Exatamente. Gabriel, fala para nós aí qual é o papel das pontes na infraestrutura urbana e por que elas são tão essenciais para a mobilidade na cidade. É fundamental, né? Fundamental a ponte numa cidade, né? Vamos falar um pouquinho de pontes de cidade, depois a gente pode falar de estrada. Tá? Uma ponte, ela faz uma conexão entre dois pontos, né? Que até então, para você ultrapassar de um lugar para o outro, você poderia, por exemplo, usar uma balsa, como é o caso Santos-Guarujá. Há quanto tempo a gente não ouve falar, poxa, precisa de uma ponte aqui, poxa, precisa de uma ponte aqui. Então ela é fundamental. Você vai ligar dois bairros, você vai ligar duas cidades. Com isso, né, você vai ter vários fatores que vão contribuir para a melhoria da cidade. Por exemplo, um deles é descongestionamento da cidade. Outro é menor contaminação ou menor emissão de carbono. Os carros vão ter uma mobilidade um pouco mais rápida, consequentemente essa emissão de carbono vai ser mais baixa. Que é coisa mais desagradável, né? Hoje nem tanto, hoje você tem o GPS, ele te avisa quanto tempo falta para entrar e tal, mas que é coisa mais desagradável do que você errar uma ponte numa cidade grande, né? Onde você tinha que entrar, não conseguiu entrar. Você vai ter que andar muito para achar um retorno. Então tudo isso, né, faz aí com que a gente tenha esse papel da infraestrutura de uma cidade e você diminui o estresse dessas pessoas também que estão nessa cidade, né? Porque uma coisa extremamente estressante é trânsito. Quem já morou em grandes centros urbanos, né? Você percebe que as pessoas no trânsito elas são muito mais estressadas do que as pessoas que moram no interior. E por quê? Pegam menos congestionamento. São vários fatores, mas um deles, que colabora muito para que esse estresse das pessoas reduza, é exatamente a velocidade com que ele fica dentro do carro. Né? Porque na realidade a gente pensa, né, um carro, hoje com todo o conforto, mas você está ali preso. Você está usando para se locomover de um lugar para outro, onde você vai ter uma função, uma tarefa no outro lugar, né? Não dentro do carro. Exatamente. E espera-se que não seja dentro do carro. Exatamente. Quais são os principais desafios enfrentados na construção de pontes em áreas urbanas densamente populadas? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, né, é a parte do espaço. Então, você tem um certo confinamento de espaço. Então, nossa, eu poderia citar vários exemplos aqui. Muitas vezes, até entrando em litígio, algum espaço, você começa até a fazer o viaduto. Agora estou falando viaduto porque eu estou falando em termos de não ultrapassagem de um rio, né? Mas a gente vai confundir bastante aqui, né? Uma hora eu vou falar ponte é um viaduto, uma hora eu vou falar viaduto é ponte. Uma definição clara, né? Uma ponte seria transpor um meio líquido e um viaduto transpor um meio sólido ou não natural, né? Então essa é a definição mais ou menos da norma, né? Então quando você vai fazer, por exemplo, mesmo uma ponte onde já está densamente povoado dos dois lados, você tem os acessos, e esses acessos você tem que ter uma declividade normativa, você tem as ramificações, então às vezes você tem que desapropriar uma área, né? E também, como toda construção, quando você começa a construir alguma coisa, no início você fica assim, achando que é uma bagunça, né?
E em termos de trânsito, pior ainda. Né? Quem nunca estava numa via que costuma passar sempre, e você já tem um certo controle do seu horário, e de repente tem uma via fechada porque resolveram tampar buraco naquela hora ali. Né? Então, isso também causa um trauma na vizinhança, no local, ruídos excessivos para a população. Então nós temos, como eu estava falando, nós temos vários exemplos de você começa a construir uma ponte e de repente alguém entra na justiça e a ponte fica lá e ninguém mais continua a ponte, só vai continuar a ponte daqui 5, 6 anos, fica parecendo um troféu lá no meio. E quem perde com isso é a população, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então esses são os principais, assim, as principais dificuldades que nós encontramos, né? Como a integração de pontes com outros meios de transporte, como ciclovias e metrôs, por exemplo, né? Pode beneficiar a mobilidade urbana? Bom, toda vez que você tem aí uma facilidade de acesso a alguma coisa, melhora bastante, né? Podemos dar o exemplo agora de São Paulo. Quanto tempo faz que foi construído Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos? Agora que chegou lá um expresso que está interligado com o metrô, sim, interligado com a Estação da Luz, né? Então, foi feita agora a ferrovia, né, integrando ferrovia lá na Estação da Luz com o metrô da Luz, que já era integrado, né, quando fizeram o metrô da Luz ali já estava próximo à ferrovia, e agora trazendo esse pessoal pelo expresso ali, chegando no aeroporto. Mas quanto tempo não levou isso? Né? Então, até então só havia acesso por meio de carros, mais uma vez, né? A prioridade por meio desse transporte. Nos países europeus, você percebe que houve essa preocupação, né? Logo, junto com a construção de um aeroporto, você ter uma linha férrea chegando, um metrô chegando. Então, essa interligação para você, perder, né, um pouco menos de tempo, né? Não perder tanto tempo para chegar no local e sem entraves. Né? Quem não chegou atrasado no aeroporto de Guarulhos, né? Você sai daqui de Andradas, você sai de Poços, você sai de alguma cidade imaginando que você vai levar 3, 4 horas para chegar no aeroporto, e você leva 6, 7, dependendo do momento. Sim. Então essa integração ela é extremamente importante, né? Nós podemos ver que essa é uma preocupação constante. Recentemente foi feito um projeto, né, do aeroporto novo em Hong Kong, se não me engano, isso. Hong Kong era um aeroporto central, juntaram 2 ilhas no mar, fizeram o aeroporto, depois fizeram uma linha férrea levando, né, um metrô, tiveram que ampliar o espaço lateral, fizeram um túnel submerso por baixo da Bahia, né, para ter o acesso super rápido a esse novo aeroporto. Então essa integração de pontes, viadutos, essa interligação ela é muito importante. Com certeza. E a tendência nós vamos falar inclusive sobre isso daí. De que maneira a manutenção e a modernização das pontes existentes impactam na eficiência do transporte urbano? Imagina você perder uma ponte numa cidade, qualquer que seja a cidade, sim, qualquer que seja a ponte. Recentemente lá como que chama ali, complexo viário Heróis de 32, mais conhecido em São Paulo como Cebolão. Né? Nós tivemos lá um deslocamento de uma parte da ponte, do viaduto lá, ele deslocou 1 metro, né? Caiu. A gente acompanhou isso. E o inferno que virou aquilo, sim, lá. Sim. Em 1997, se eu não me engano, foi a Ponte dos Remédios. Ela quase chegou a ruir mesmo, né? Vejam o que aconteceu. Trava tudo, para tudo. Então, em grandes centros, as pontes são primordiais. Mesmo em cidades não tão povoadas, qualquer ponte que você perca, qualquer viaduto que você perca, isso vai dar assim, um desastre muito grande dentro da cidade. Você vai ter congestionamento, o impacto é muito grande. Sim, podemos citar agora, recentemente, lá no Rio Grande do Sul, com esse desastre que nós tivemos lá, né? Que todo mundo corre inicialmente para tentar recuperar as pontes, que é o acesso, a chegada de comida, a chegada de tudo essencial. Né? Perder o aeroporto, quando você perde uma via de chegada de recursos, perderam as pontes, e aí o acesso fica só sendo pelo mar ou por alguns rios para abastecer essas cidades. Então as pontes, elas são primordiais, por isso que elas precisam ser bem planejadas, elas precisam
com material. Nós temos agora uma melhora no material, a escolha do material é muito importante. Uma manutenção constante. Manutenção constante, então. E essa manutenção, né, a ideia que nós temos de obras de concreto é que elas são eternas. Não são. Você compra um carro, você tem lá. Você tem que trocar o óleo a cada 10 mil, você tem que rever o freio, a pastilha. Toda a construção tem isso. A sua casa, cada 5 anos, você dá uma olhada na pintura, você vai pintar. A cada 10 anos você verifica lá todos os bicos de água que você tem, a elétrica, você verifica a cada 10, 15 anos e assim por diante. A ponte é a mesma coisa, né? Então, tanto que é isso, né, que na NBR, se eu não me engano, 9452, que é de inspeção de pontes, você tem vários tipos de inspeções. Então, você tem essa inspeção cadastral, que foi o que eu falei, o Jânio Quadro quis fazer em todas as pontes de São Paulo, imagina, né? Depois isso, logo no outro governo, também já foi abandonado. Depois você tem uma inspeção que a gente chama de inspeção rotineira. Rotineira não quer dizer que todo dia você vai lá na ponte. Sim. Essa inspeção rotineira, ela obrigatoriamente, por norma, ela tem que ser feita com menos de 1 ano. Né? O que significa isso? Você pode fazer com instrumento ou você pode fazer uma visita sem instrumento, só visual mesmo. Então você tem essa... Presencialmente no local. Exatamente. E com isso você vai detectando, né? O que está acontecendo aqui, essa fissura, esse deslocamento, porque você tem isso, porque uma ponte ela fica vibrando. Né? Dependendo do local também, a quantidade de veículos que passam diariamente, o desgaste é enorme. Né? Você tem vibração, a vibração, o movimento e tal. É muito legal, né, quando a gente está assim, numa cidade. Eu às vezes faço isso, meio apaixonado por pontes e viadutos. Eu vejo que um caminhão um pouquinho mais pesado vai passar uma ponte, eu corro na ponte para ficar lá, para ver quanto que aquela ponte está balançando. Sim. Dentro da universidade, nós temos assim, linhas de pesquisa para isso. Então, hoje nós usamos acelerômetros, por exemplo, para ver como que está essa vibração da ponte. Né? Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso em algumas perguntas mais para frente. Bacana. Vamos falar um pouquinho agora do que está em alta também, né? Não só as cidades inteligentes, mas como também os engenheiros inteligentes que estão por trás aí dessa mudança toda, né? Fala para nós, Gabriel, o que define uma cidade inteligente e como as pontes se encaixam nesse conceito? Bom, as cidades inteligentes, né, elas são definidas pelas pessoas inteligentes que estão administrando e que sabem das informações que estão ocorrendo nessa cidade em todos os termos, água, eletricidade, em tempo praticamente real. Né? Então, para que você tenha uma cidade inteligente, a primeira coisa que você tem que ter é uma internet confiável, de alta velocidade, com dados constantes, sem queda, sem nada. Então, esse é um primeiro passo. Por quê? Porque você tem que fazer uma análise. E essa análise hoje já está sendo mais voltada para as inteligências artificiais. Elas mesmas já estão analisando e já estão dando os resultados dessa análise. Então, uma coisa que era feita antigamente pelos engenheiros também já está passando para uma outra fase e o engenheiro ele vai tomar a decisão em função daquilo que ele está vendo. Então, as pontes, né? Você pode ter, por exemplo, a transmissão de dados da ponte, de uma ponte, de quantos veículos estão passando nessa ponte em determinado horário, qual o horário de pico, e tudo isso é informado, né, rapidamente para o usuário. Quem é o usuário? São os carros que estão ali trafegando. Então você vai ter imediatamente, após toda essa coleta, essa interpretação, dizendo, olha, a ponte tal está melhor do que a ponte X, Y. Você tem a opção de pegar aquele caminho. Exatamente, para tentar economizar um pouco de tempo e um pouco de emissão de carbono. Então, isso é uma cidade inteligente, onde você tem em tempo real tudo aquilo da parte de elétrica, da parte de hidráulica, de abastecimento, consumo, pressão nas tubulações, e as pontes colaboram nesse ponto de transmissão de dados, de como está esse trânsito nas pontes, né? E aí você pode colocar vários tipos de sensores, vários tipos de medição, velocidade, etc. Como a análise de dados, em tempo gente também um pouquinho sobre a importância de sensores, né, como a internet das coisas, na manutenção e monitoramento das pontes. Bom, isso para mim assim é fantástico, né? Nós temos dentro da universidade algumas pesquisas em relação a isso. Um dos sensores hoje mais utilizados, e que não era utilizado porque era caro, mas hoje ficou extremamente barato, são os acelerômetros. Todo mundo carrega um acelerômetro no bolso. Todo celular tem um acelerômetro.
Tanto que, né, você recebe lá no final de semana, você usou seu celular dentro Isso. do carro tantos minutos. Como que você sabe? Como que o celular sabe que você estava dentro do carro? Pelo acelerômetro. Você estava com velocidade, né? Velocidade superior àquela que você anda. Então hoje os acelerômetros estão muito baratos. Então esse é um sensor que já devia estar instalado em todas as pontes. Ele é maravilhoso, ele te dá excesso de informação até às vezes, né? Excesso de informação também é ruim, né? Mas você pode filtrar muitas informações. Por exemplo, você cadastra lá um certo gráfico desse acelerômetro com uma determinada carga e toda hora você transmite isso para uma central onde vai estar lá o carro ou o veículo que está passando, né? Qualquer que seja o veículo que esteja passando lá na ponte, e vai te dar um gráfico desse acelerômetro. O acelerômetro vai medir esse gráfico. Se esse gráfico for superior àquele da carga máxima que aquela ponte suporta, ele já vai avisar. Então, se você ele emite um alerta. Isso, ele emite um alerta. Por exemplo, você evita ficar pesando todos os caminhões da estrada, por exemplo. Então, se você tem uma ponte, em qualquer lugar que seja, monitorada, velocidade, com um sensor de velocidade, um acelerômetro, tem sensor de temperatura, tem vários sensores, né? Tem uma ponte na Escócia que é fantástica, 150 sensores, aproximadamente, né? Eu até gostaria de saber quais são todas, mas é um número significativo. É um número significativo e, assim, é bem restrita as informações, né? Mas, lógico, acelerômetro, temperatura, velocidade, esses com certeza tem, né? Então você pega lá numa estrada, passa um caminhão na ponte, não acontece, a curva do acelerômetro dele foi inferior. Aí você fala assim, mas vão passar 2 caminhões juntos, 3 caminhões juntos, mas você vai ter uma câmera também lá. Sim. Né? Você tem uma câmera visualizando quantos caminhões são, tal. Você tem os gráficos de 2, 3 caminhões juntos. Então, se essa linha fica abaixo da linha que o acelerômetro marcou por uma carga máxima, você não precisa nem parar o caminhão, deixa ele embora. Né? Você só vai parar o caminhão para fazer uma pesagem se esse sensor acusar que ele teve uma amplitude, né, uma variação muito grande acima daquela curva padrão daquela ponte. Tem sensores de temperatura. Hoje você tem pontes que mudam até de cor, indicando qual é a temperatura local. Já temos isso no Brasil? Não, no Brasil não. Tá, isso é só no exterior. Escócia, desses 150 aí, um desses é exatamente isso, né? Mudar a cor. Não sei se você já viu aqueles copos pretos, quando você coloca água quente, que ele sai o preto e aparece o que está escrito por baixo. Não. Então, ali você tem uma temperatura influenciando na cor do objeto. Bacana. Então, nós temos hoje construção de pontes com tintas especiais que acabam mudando de cor. É um negócio assim, está tendo uma evolução nessa parte, principalmente tintas protetoras. Então, você tem a ponte, por exemplo, lá de Nova York, a Golden Gate, que ela levava 1 ano para pintar. Então o cara começava, 1 ano depois ele começava de novo, né? Era praticamente completar o cara para ficar pintando o resto da vida, né? 65 dias ali na ponte. Hoje você tem tintas especiais com alta durabilidade, com alto grau de proteção. Você consegue, então, com esses sensores, determinar qual é a temperatura do asfalto, qual é a temperatura da ponte, a temperatura dos cabos essas pontes estaiadas, né, e as pontes pênseis, você tem que ter um controle de temperatura dos cabos. Então, a parte de sensor é uma parte muito legal. Nós fizemos um projeto vinculado a uma linha de pesquisa de pontes na universidade, onde nós pegamos um acelerômetro e fomos em uma ponte e ficamos vendo lá como que ela funciona, né? As grandes consultorias hoje que eu faço é exatamente isso, né? A gente instala os acelerômetros nas pontes e vê qual que é a vibração daquela ponte. Dentro da vibração daquela ponte, você sabe se é uma ponte que precisa ter um reparo, se não precisa, se ela está boa, se ela está... em que fase que ela está. Que já seria uma parte da inspeção, que a gente chama de inspeção especial, onde você vai monitorar alguma patologia, alguma anomalia que você encontrou na ponte quando você fez aquela inspeção rotineira. Né? Sustentabilidade e inovação. Exatamente. Qual é o papel das pontes na promoção de práticas sustentáveis nas cidades? Bom, eu vejo assim, uma das principais funções de sustentabilidade de uma ponte numa cidade é a emissão de carbono. Ela reduz a emissão de carbono. Um carro parado
e um carro em movimento, né? Ele vai, uma ponte, um viaduto, ele faz com que você tenha uma movimentação mais rápida. Sim. Consequentemente, você tem um menor tempo de emissão de gás carbônico, né? E com isso você vai ter uma coisa, algo sustentável. Né? Então você vai reduzindo um pouco a emissão de carbono, toda essa parte de gasto, né? Até mesmo de combustível. Né? Então, a extração do petróleo, tudo isso tem a ver. Então, uma ponte, um viaduto, várias pontes, vários percursos, vários locais ajudam nisso. Existem materiais inovadores sendo utilizados na construção de pontes que contribuem para a sustentabilidade? Nós temos vários, né? Fibra de carbono, utilização de fibra de carbono. O próprio concreto protendido, embora seja já uma coisa bastante utilizada, né? Nós estamos substituindo bastante pontes de concreto armado, que eram feitas em vigas de concreto armado, por vigas de concreto protendido. Vamos lá, para quem é um leigo, né? Tem bastante leigos nos assistindo aí. Para quem é leigo, o concreto armado é um concreto normal, que vai ser um concreto fissurado, ele vai fissurar para trabalhar, ele vai precisar fissurar, então você vai ter fissura, o que não é uma coisa muito boa para pontes, porque em pontes você tem, em geral, uma ponte você está vencendo um obstáculo líquido, esse líquido evapora. Sim. Essa evaporação entra nessa fissura, essa fissura atinge a armadura da ponte, e essa armadura é corroída, né? Então, o ideal seria você não ter fissuras. O concreto protendido é um concreto armado, não é armado. Pode ser armado, pode não ser armado, mas é um concreto onde você vai apertar o concreto. Você vai protender, você vai apertar o concreto. Então, consequentemente, você vai evitar a fissuração. Porque se a fissuração ocorre, a hora que cessa a carga, ele pode até ocorrer, né? Em geral, a gente projeta... Para que não aconteça. São vários tipos de proteção. Você tem proteção limitada, proteção total, proteção parcial. Então a gente, em geral, projeta para que não ocorra fissuração. Mas vamos supor, né, vamos imaginar que ocorra uma carga muito grande, uma carga fora de projeto. Né, você fala, vai derrubar a ponte? Não, não vai fissurar. Vai abrir uma fissura, só que assim que cessar essa carga, que não é permanente, né, uma carga móvel, essa fissura acaba fechando. Essa fissura fecha e lacra de novo, né? Praticamente ela lacra. Nós temos... Naturalmente. Né? A própria proteção faz com que isso ocorra. Então, mas o concreto protendido já é muito utilizado. Você perguntou de novas tecnologias. Nós temos vários polímeros, nós temos concreto autocicatrizante. Foi uma outra pesquisa que nós desenvolvemos dentro da universidade, nessa mesma linha de pesquisa, por meio de um projeto vinculado a essa linha de pesquisa, foi o concreto autocicatrizante. Olha que legal, né? O concreto, ele fissura e automaticamente ele cicatriza. Olha só, não deixando exposta a armadura. Então nós fizemos essa pesquisa e realmente hoje já são utilizados vários produtos autocicatrizantes. Nós fazemos o concreto, se ele fissurar vai autocicatrizar. Não precisa usar isso caso você tenha um concreto protendido, por exemplo, né? Uma outra situação é a recuperação estrutural. Né? Quando você tem aí o concreto, uma ponte de uma classe bem mais baixa do que está sendo utilizada, né? Nós tínhamos aí são várias normas ao longo do tempo, desde 1940, né? Você tinha veículos tipos de 24, veículos tipo 36, o tipo brasileiro, né? Chamado tipo brasileiro. Hoje nós temos até o 450. Que são 450 kN ou 45 toneladas. Não se fala mais em toneladas, então nós utilizamos quilonewtons para peso. Então você está utilizando essa ponte um pouquinho a mais, que é o que... Que ela foi projetada? Exatamente, né? O que acaba ocorrendo. Você está numa cidade pequena, você faz uma ponte para 24, que é para passar um carrinho, para passar e de repente está passando caminhão, e etc, né? Então essa ponte começa a apresentar algumas anomalias e você vai lá e protende, faz uma proteção externa, que eu acabei de falar. Você aperta por fora essas vigas e você cessa toda essa fissuração, toda essa trinca, né? Na hora de recuperar, praticamente a gente já tem lá uma trinca, quase uma rachadura, né? Então, também para diferenciar um pouquinho um palavreado de outro, né?
Nós temos ali as fissurações, que são pequeniníssimas, que estão dentro da norma. Então, todo concreto fissura. Já é projetado para fissurar, mas sim, você sim. não consegue nem ver essas Sim. fissuras. Se você passar São ali mínimas, né? são mínimas, isso, até 0,4 milímetros. A partir disso, a gente já chama a fissura de uma trinca. Então, uma trinca já é a partir disso, e depois de uma rachadura. Sim. Né? Desde que a ponte não tenha caído, você consegue fazer uma proteção externa e fechar tudo isso. É impressionante. Né? É uma das coisas mais bonitas que tem assim, na recuperação de pontes, é quando você faz essa proteção, você fala assim, me mostra onde que estava trincado, onde tava, você não consegue nem achar, porque encaixa tudo certinho. As pessoas ficam muito assim, admiradas com isso. Né? Eu já vi muitas pessoas até pensarem que é mágica, mas não é mágica, não. É engenharia. Não tinha aquela fissura, não tinha aquela rachadura, né? Estão perfeitos. Exatamente, é engenharia. Zero. É engenharia. Né? Então você tem esses compósitos, você tem fibra de carbono, você tem concretos de alta resistência. Então nós temos hoje concreto, quanto maior a resistência, menor o volume de concreto, colaborando com o meio ambiente também. Voltando lá àquela pergunta que você disse, né? Como que a gente colabora com o meio ambiente, nós temos procurado sempre utilizar um pouco menos de material, ou materiais que não agridam tanto o meio ambiente, né? Mas a gente sempre tem que pensar, né? Qual vantagens e desvantagens. Quando você constrói uma ponte, certo? Você gastou material, você gastou concreto, você está ali, pode até falar que tirou um visual, mas muitas vezes a ponte é tão linda que vira até uma referência, em função do gasto energético que você vai ter, né, que você vai economizar na realidade em relação àquela obra. Então, se você fizer isso, se você puser na balança nos pratos isso daí, nossa, uma ponte, um viaduto, ele é de extrema importância. Com certeza. A gente está falando, né, na materiais inovadores, tudo, mas a gente não pode deixar de perguntar para você como que as pontes podem ser projetadas para resistir aos desafios das mudanças climáticas. Isso daí também, né, é uma coisa que pega todo de surpresa. O tempo não avisa, né, quando ele vai fazer uma mudança radical. De repente, como é que vocês se preparam nesse sentido? Então, nós projetamos, toda obra ele tem lá um tempo de retorno. Então, vamos definir o que seria esse tempo de retorno. Então, você faz uma obra, qualquer que seja a obra, você faz uma ponte, você fala assim, olha, essa ponte aqui, ela suporta, foi o que eu acabei de falar, né? Ela suporta até 4 vezes, 3 vezes e meia o que eu estou projetando. E devido a todas a preconização da norma, no fim, se você fizer lá os cálculos tudo certinho, você vai ver que realmente dá nisso. Só que não é para ser usado 3 vezes o que você projetou, é para usar o que você projetou. Toda obra é assim, por exemplo, uma represa, uma ponte. Então você tem o tempo de retorno. Então você faz uma obra tipo assim, olha, se cair a pior chuva dos últimos 100 anos, essa ponte vai estar em pé. Essa ponte vai suportar. Então é a partir daí. Sim. Então você tem que fazer um levantamento pluviométrico, qual foi a altura máxima que esse rio já atingiu. Você tem várias informações e em função dessas informações você vai fazer um projeto para que isso daqui, olha, durante 100 anos está garantido, ou durante 50 anos está garantido. Quase toda obra tem esse viés, tem essa previsão. Né? Você viu agora recentemente no Sul, né, nós assistimos aí, que eles compararam aquilo ali a uma outra em 1941. Sim, 1941. São 80 anos. Sim. Então nós podemos dizer, né, todo professor fala isso, é impressionante. Eu faço uma obra com tempo de retorno de 100 anos, mas pode ser que amanhã aconteça. Né? Mas se nós pegarmos essa diferença aí de 80 anos e falarmos que isso aí é mediano, aquilo ali estava programado para o quê? 160 anos. Então, a gente faz uma ponte exatamente para isso. Lógico, conforme vai aumentando essa mudança climática, conforme vai aumentando a periodicidade dessas chuvas, dessas mudanças climáticas, nós vamos nos adaptando também. Com certeza não podemos ficar para trás. Só que você tem obras antigas. E essas obras antigas já estão ficando muito antigas. E cada vez, assim, em termos de obra, de ponte, principalmente pontos e viadutos, que são obras caras, você vê que são poucas, não são tantas quanto construções
prédios, de casas, até mesmo de estradas, né, que vão precisar das pontes, você vê muito pouco, em função basicamente do preço. Então as novas provavelmente vão suportar. Então você pega, por exemplo, pontos mais extremos, né, alguns pontos extremos onde eu já estive e tal, e foi exatamente por causa disso. Por exemplo, no Acre. No Acre, às vezes, dá umas cheias lá, levam todas as pontes. Em geral, elas são de madeira. Fica uma, que é uma estrada federal, que foi feita em concreto e foi feita super alta. Né? A última vez que eu estive lá, faltava 1 metro para chegar no tabuleiro. Para chegar lá no tabuleiro onde passam os carros. Mas ela deu conta, não chegou. Então, todas as outras pontinhas pequenas foram embora. Se faz de novo, se reconstrói. Amazonas nós temos lá a época da seca, mas nós também temos a época da cheia. E na cheia também, às vezes, isola. Às vezes você só tem comunicação de Manaus com outras cidades por meio de avião ou algumas pontes recentemente feitas que levaram em consideração as chuvas, as inundações dos últimos 20 anos, 30 anos, que foram grandes, né? Então, a mudança climática faz com que a gente repense nos gráficos que nós utilizamos para projetar essas pontes. Então, taxa de retorno de 160 anos. Bom, então vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, e para isso você precisa de dados. Então nós precisamos de dados para isso. Dados que precisam ser coletados, né? Dados que para serem coletados têm que ser instalados. Então tudo isso, para uma boa engenharia, a gente tem que ter dados confiáveis, instalação de algumas medições que são caras, mas que vale a pena ter. Porque muitas vezes você chega para fazer uma recuperação de ponte, cadê o projeto? Você não tem o projeto. Isso aí foi projetado, até sem projeto, porque foi feito pelo Zé da Esquina ali e tal. Aí você vai conversar com o Zé da Esquina, ele já morreu, tem a mulher dele. Ele fez com fulano. Aí a informação começa a ser verbal. Né? Qual é o tipo dessa ponte? Não sabe. Embora a norma mande colocar, né, uma placa dizendo qual é o tipo da ponte, tudo, a grande maioria não tem, ou foi roubada, ou já teve, mas foi roubada, ou já tiraram dali, houve algum problema com a identificação. Mas assim, visualmente você consegue saber qual é o tipo da ponte, principalmente pela mesoestrutura. Vamos lá, o que é uma mesoestrutura? Uma mesoestrutura é a ligação da superestrutura com a infraestrutura, ou seja, os pórticos de sustentação da ponte mesmo, né, o tabuleiro da ponte. Então, pela mesoestrutura, você consegue saber se é uma ponte tipo 24, 36, 45, né? Lógico, depois de um certo tempo de análise. Então, você olha a mesoestrutura, você já fala, opa, essa é 36. Você olha a mesoestrutura, opa, essa é 45. Mas isso depois de um certo tempo. O ideal seria que você tivesse mesmo, né, em mãos todo o projeto, a execução, porque tem jeito de você construir tudo, né? Tem muitas... Hoje você vai comprar um apartamento, você fala assim, poxa vida, né? Alvenaria estrutural, foi feito com vigas, ou foi feito só com pilar e laje? Essa laje é nervurada, não é nervurada? Então, cada sistema estrutural, mesmo em pontes, nós temos vários, né? Nós temos pontes em laje, ponte treliçada, ponte em viga protendida, ponte pêncil, ponte estaiada. Então, são vários tipos de pontes. Cada uma delas precisa de um certo controle. Então, esse controle é importante. Controle pro projeto, né, para a gente enfrentar, foi a sua pergunta, né, para a gente enfrentar essa parte climática que começou aí a ter grandes precipitações e, de repente, grandes secas, você tem que ter uma instrumentação. E isso daí é primordial em todas as áreas. Por quê? Porque várias áreas são afetadas por excesso de umidade, excesso de água e por falta de água também. Porque quando o maior problema, por exemplo, inclusive de fundação, né, nós temos aqui um podcast também de fundações, o maior problema é a variação. Se você tem lá uma fundação de madeira, mas ela está na água, beleza. A partir do momento que você fica variando a água, tirando a água, pondo água, tirando a água, aquela parte apodrece. Sim, exatamente. Entendeu? Então, é a mesma coisa com uma ponte. Você tem uma ponte onde você tem, em geral, né, as pessoas pensam do seguinte tipo, caiu uma ponte. Me chamam um engenheiro para ver e tal, muitas vezes me chamam, né? Chego lá, não foi a ponte que caiu, foi um encontro que passou a água pelos lados da ponte, tirou aquele acesso à ponte. Então o que caiu ali foram
os encontros, a relação encontro. A ponte está perfeita, só que os encontros ali foram embora. Por quê? Em geral, são os menos favorecidos na construção. A ponte é um cálculo estrutural acompanhado. Tudo. Quando vai fazer os encontros, também tem que ter um acompanhamento. Você tem que fazer um aterro bem feitinho e tal. Se você esquecer de pôr uma proteção ali, o rio subiu, a água vai bater ali. E ele vai começar a varrer ali. Na primeira não acontece nada, na segunda, mas vai varrendo até um certo momento em que a entrada acaba. Então, a gente precisa estar muito preocupado com essas variações climáticas. Só que para isso, nós precisamos também ter medidas dessas variações climáticas que estão ocorrendo, né? Então, nós temos também a inspeção que é extraordinária, quando ocorre isso. Então, quando ocorre isso, a gente tem que socorrer rápido, porque se você... Nós vimos, né, é fantástico isso, quando aparece na televisão e acontece alguma coisa desse tipo, é fantástico em termos de exemplos para a gente, né? Você viu que já manda o exército já vai lá, já monta uma ponte, né? E daí você já vai programando para fazer uma ponte de grande estrutura, né? Uma ponte de concreto armado, protegido, liçado, qualquer que seja a ponte. Mas imediatamente você tem que consertar essa ponte. Então você percebe que a maior preocupação quando você tem a destruição de uma ponte, um viaduto, é a recuperação dela. E rápido, tem que ser rápido. Você vê que desobedece a tudo aquilo da 8666, tudo extraordinário, tudo rápido, porque precisa, não tem jeito. Luz de licitação. Isso. Desafios de futuro, né? Quais são os maiores desafios futuros para a construção e manutenção de pontes nas cidades? São espaços, né? Eu vejo assim como os maiores desafios locais. Porque a partir do momento que você constrói a ponte, você tem um lugar que está extremamente desabitado, na margem do rio, por exemplo, e a outra extremamente habitada. Você construir uma ponte, qual vai ser o primeiro espaço onde vai ser construído? Vai ser exatamente ali ao redor dela. Exato, no entorno dela. No entorno dela. Então, você vai começando adensando isso, né? Eu vejo muito isso, eu vi muito isso em Lisboa. No Porto. No Porto, eles queriam passar o metro, né? O metro. Lá em Portugal é o metro. Eles queriam passar o metro do Porto, da cidade do Porto, para Vila Nova de Gaia, sob o rio do Porto. E eles queriam passar com o metrô. E eles fizeram alguns estudos e, lógico, o metrô, o ideal é que ele atinja o maior número de pessoas, zonas mais adensáveis e tal. E eles queriam alugar, comprar uma determinada ponte lá, que era municipal, que era da prefeitura, né? Pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo na época. Fui visitar a construção dessa ponte, tudo. A prefeitura não vendeu. O que a prefeitura fez? Vocês constroem outra ponte e nós passamos a outorga, a utilização de uso para vocês passarem com o metrô nessa que vocês querem. A gente reforça e vocês passam com o metrô nessa que você tem. Qual a grande preocupação? Aí você tem várias preocupações, né? Então vamos lá. O entorno, esse entorno, se você conseguir um espaço que não esteja muito habitado, melhor. Com certeza. Né? Só que em geral não é isso que acontece. Tá tudo habitado, tem que desapropriar. O preço de uma ponte, o preço de um viaduto é muito grande. Principalmente se tiver que fazer desapropriação. Isso, exatamente. Envolve isso, envolve muito dinheiro. E pontes são caras. Né? Então você tem que ter ali uma participação público-privada. Às vezes você tem que ter uma participação de fundos, de bancos. Por exemplo, a Vasco da Gama, a ponte Vasco da Gama em Lisboa. Né? Agora em Lisboa, ela foi construída com a participação, né? De bancos, de fundos. E como que eles têm esse retorno? Por meio do pedágio, né? Por meio do pedágio durante um determinado tempo. Né? Então essa preocupação do entorno, do preço, ela é preocupante. Então você tem que, vamos dizer assim, é por isso que cidades bem planejadas, cidades inteligentes, você corre na frente. O que é correr na frente? É não deixar ocupar ali. Exatamente. Aí você faz uma ponte ali e com o tempo vai habitando todos os locais. Depois da ponte, pronto, a gente vai chegando a população. Exatamente. Então, querer colocar uma ponte num local onde já está extremamente adensado, você vai ter que desapropriar. Você vai ter que gastar mais dinheiro e etc. Né? Então,
Essa é a maior dificuldade que eu vejo. Ou seja, de novo, nós batemos no mesmo processo de tudo, né? No mesmo processo de tudo. Vamos pegar São Paulo, né, cidade de São Paulo, e você adensa o centro de São Paulo e de repente todo mundo quer sair do centro de São Paulo. Né? Por quê? Porque você adensou. Então todas as cidades, é impressionante, nós temos vários exemplos, né? E todas as cidades continuam fazendo a mesma coisa. Eles vão adensando o centro, adensando o centro, adensando o centro, até uma hora que não fica inviável. Sim. Aí as pessoas saem, as pessoas vão para bairros isolados, né? Então nós temos lá em São Paulo Alphaville, bairros mais isolados, Sim. que vão saindo desse centro porque vai marginalizando. Como que você faz para melhorar esse trânsito? Você pode usar viadutos, você pode usar pontes, até túneis, né, obra de arte especial, mas também não adianta muito às vezes. É o que eu falo, são pessoas inteligentes. Você tem ali a Rebouças com a Faria Lima. As duas eram extremamente congestionadas. Vamos fazer um túnel por baixo. Em vez de você ficar congestionado em cima, você vai ficar congestionado embaixo, porque as duas estão congestionadas. Exatamente. Vale a pena quando você tem uma que está muito congestionada e uma que não está. Você pega essa que não está, passa por baixo e libera em cima o semáforo, tira o semáforo, e essa vai fluir um pouco melhor. Né? Então, a gente precisa ter a inteligência suficiente para perceber onde você pode ou não fazer isso. Com certeza. Quais são as tendências futuras na engenharia e construção de pontes que podemos esperar para ver no futuro? Eu sou fã da instrumentação de pontes. Né? Sou fã. Dá para ver no brilho dos seus olhos. Eu sou fã da instrumentação de pontes. Eu acho que não só em pontes e viadutos, mas em quase tudo a instrumentação ela é... Eu gosto muito de dados, de gráficos. Então, você instrumentar as pontes para você ter muitas informações e retorno, né? O retorno, a interpretação, uma ligação desse retorno com inteligências artificiais que, assim, são fantásticas, né? Então, nós temos aí a inteligência artificial quase que dobrando a cada 4 meses. É um negócio violento, sim, né? Sim. Então, quem fez alguma coisa há 4 meses atrás, com inteligência artificial, vai fazer agora, já vê que o negócio já ficou mais violento, ele praticamente dobra. Então eu acho que a próxima etapa, né, não é nem a próxima etapa, já está ocorrendo, como eu disse lá na Escócia, tem uma ponte que tem 150, em torno de 150 sensores que controlam tudo. Né? E aí sempre vem na minha cabeça, né? Você está com tudo controlado, todo mundo, não sei se vigiado ou seguro, e você ainda tem roubo de carros, por exemplo, né? Então, é um problema que parece que não tem fim, né? Então, e pode ser controlado isso, tudo isso com sensores. Carros, por exemplo, hoje que são, que possuem monitoramento, que você desliga o carro, se um carro foi roubado, né? Então esse é um outro projeto que a gente pensa em fazer. Você tem um carro roubado, você tem uma ponte que tem sensores que lê essa placa desse carro, ele passou, automaticamente ele é desligado. Né? Isso não existe ainda. Não, encoste o carro no acostamento. Do futuro aí, sim, não tão distante. Você vai ser identificado onde? Nas pontes. Sim. Os sensores vão estar todos lá protegidos, tal. Ele verifica, olha, encoste seu carro que ele será desligado. Então você começa a ligar o pisca-alerta, para os outros ao entorno não correrem no risco de colidir e tal. Sim, sim. Então eu vejo hoje isso, né? Pontes mais modernas. Então você vê, demorou bastante para a gente chegar nas pontes estaiadas. Né? A última ponte é Otávio de Freitas, em São Paulo, se não me engano é esse o nome, aquela bonita. Sim, né? A ponte estaiada é aquela ponte que parece que em harpa, cheia de cabos. Cheia de cabos, é lindo. Se preocupar mais com a sustentabilidade também da ponte. Então, quando a gente vai fazer uma ponte, a gente localiza, né? É uma ponte urbana onde passa muito pedestre, então você tem passeio. É uma ponte rodovia onde não tem cidade perto, aí você não põe passeio. Sim. Ela é livre só pra essa ponte mesmo em São Paulo hoje tem até uma pista para ciclista, né? Que é uma coisa que a gente não pensava muito tempo atrás. Essa ponte estaiada. Essa ponte estaiada. Então você tem uma parte para ciclovia. Então, eu vejo assim, vai aumentando o controle, vai aumentando, vai melhorando os materiais. Então, nós temos hoje concretos que se curam, né? Apesar de isso, auto-cicatrizante, então ocorre uma fissura assim.
uma fissura ela se cicatriza para não expor a armadura. O grande problema das pontes é exatamente essa exposição da armadura à água, né? Que a umidade acaba penetrando ali por baixo da ponte, acaba sempre dando com água e às vezes sol bate, seca e isso faz com que o aço praticamente derreta, vira pó. Sim. Se você apertar lá um aço que está exposto a um determinado tempo, você vira pó. É impressionante, né? Apesar que nos proteídos, como eu falei, é toda a cordoalha é o aço que você põe, que você vai puxar o aço para apertar o concreto, né? São protegidas hoje, tem alto grau de proteção e tal, que foi uma das causas de quase queda da ponte dos Remédios em São Paulo em 1997. Né? Então esse é o futuro. O futuro, eu acho que é instrumentação e ligação, né? Essa interligação com todos os meios de transporte. Então, quando você vai fazer um aeroporto, você não vai pensar só no aeroporto, você vai pensar em toda a ligação do aeroporto. Quais são os viadutos que nós vamos chegar aqui? Brasília, né? Brasília foi uma cidade que foi feita para não ter semáforo, para cheias de viadutos, onde você teria uma mobilidade rápida. Só que o que acontece? Você projeta para um pedacinho e o resto cresce tudo desordenado, né? Então o que eu vejo hoje é uma conjunção de modelação dos projetos, né? O famoso BIM, você trabalhar em conjunto todos os projetos, retirar as interferências. Então você vai construir uma ponte num determinado local onde está super habitado e você tem que tirar essa população de lá. É uma interferência que você vai ter que resolver. Então, correr na frente, projetar efetivamente, colocar a cabeça pensante para daqui 20 anos, Sim. 30 anos. Está no futuro mesmo, né? Exatamente. Dá uma paradinha aqui. Rodrigo, está dando quanto tempo aí? 53. 53? E dá uma hora, né? Como a colaboração entre setores público e privado pode acelerar o desenvolvimento da infraestrutura? Isso aí você chegou a falar. Fala um pouquinho, se você quiser eu falo mais. Tá. Aí depois as reflexões finais, que é para finalizar, que conselho você daria, né? E beleza. Então, assim, posso fazer as Pode fazer as duas. Tá. Que mais aí, Rodrigo? Atenção. 3, 2, 1. Gabriel, fala um pouquinho para a gente, né? Como que a colaboração entre setores público e privado pode acelerar o desenvolvimento de infraestruturas de pontes? É primordial isso, eu vejo como primordial. Né? Só o financiamento governamental, o financiamento de prefeituras, quando você vai construir uma ponte municipal, ou de estados, né, ou de federação, é um custo muito alto. Então você tem que ter realmente essa participação público-privada. Isso já é feito no mundo inteiro praticamente. E eu acredito até que no Brasil já deva ter alguma coisa parecida com isso, com essas outorgas, né, das estradas. Então, em função do tempo, você precisa fazer um viaduto ali, uma ponte ali, você vai duplicar, vai ter que fazer a ponte também vai ser sua responsabilidade. Então, essa participação pública-privada no mundo inteiro já foi feita. Como eu disse lá no Porto, né, a empresa de metrô construiu uma ponte para a prefeitura ficou com aquela ponte e cedeu para passar o metrô. Né? Então, hoje você tem a ponte do Infante Henriques, que passa carro, foi feita essa ponte, em arco abatido, um caixão perdido, né? O caixão perdido de uma ponte é uma ponte que você tem laje em cima, laje embaixo e as lajes laterais, né? Então fica ali um vazio dentro, você tinha essa estrutura por cima e você tinha um arco abatido por baixo, para ficar assim, parecida com as pontes que tinham lá. Então você olhar da ponte principal, da Rábida, e ver todas as pontes praticamente no mesmo nível, com a mesma fisionomia, vamos dizer assim, o mesmo projeto. Então ficou muito bonita essa ponte, o arco abatido foi motivo de um estudo no meu mestrado. Então eu estive lá com o convite do projetista para visitar quando da construção. Ela terminou em 2003. Eu estive lá em 2002, ainda estava sendo feita, uma coisa maravilhosa, né? Coisa assim da gente... De apaixonar. De apaixonar de novo. Se você leva os estudantes para ver uma ponte desse tipo, você faz os alunos ficarem apaixonados também, né? Então, aí está um exemplo de público-privado. Eu quero usar a sua ponte, mas essa ponte é municipal. Não, tudo bem, pode usar, mas você vai fazer uma outra para mim. A gente pode, sistema de troca. Ou a ponte Vasco da Gama,
né, que o financiamento bancário, de fundos, etc., junto com o governo, Sim. e você vai recuperar esse dinheiro como? Tem que recuperar, é investimento. Pedágio. Não tem jeito, pedágio. Pedágio, a população que usa vai ter Sim. que pagar aquilo lá. E por quê? Porque é uma obra cara. Se você pegar qualquer obra que a prefeitura precisa fazer, um asfalto aqui, uma creche ali, alguma coisa, perto de uma ponte, é algo vultuoso, né? O investimento financeiro é vultuoso. Então essas participações privadas, público-privado, tudo, eu acho que é uma das saídas. Muito bacana. Vamos lá para as nossas reflexões finais? Para finalizar, que conselho você daria, né, para os engenheiros que estão nos assistindo aí, também os leigos, é claro, os estudantes aí também da área, e planejadores urbanos que estão começando a trabalhar com infraestrutura de pontes? Bom, primeiro Pode olhar ali para o pessoal aí. Vamos olhar lá. Primeiro conselho, né, é em termos de projeto mesmo, né? Pensar que quando você vai fazer uma obra, principalmente uma ponte, ou você vai substituir uma ponte, aquilo ali, aquele movimento, aquela quantidade de carros que está passando ali, não vai ser mais aquela, vai dobrar, triplicar. Às vezes você vai substituir uma ponte de madeira, faça uma de concreto, não nas mesmas dimensões, faça para ser utilizada por mais veículos, né? Quem quiser também, na parte agora de emprego, de um maior trabalho aí, né, uma maior empregabilidade, investir bastante em inspeção de pontes. As nossas maiores construções de pontes aí foram realizadas na década de 60, 70, então nós estamos tendo aí 50, 60 anos, e essas pontes vão precisar ser inspecionadas e recuperadas. Então, recuperação de pontes, inspeção de pontes, vai trazer aí um grande mercado de trabalho para a gente, né? Para todo mundo. Então, na graduação, em geral, o que a gente aprende é calcular uma ponte. E a gente não tem uma disciplina com algumas restrições, né, com algumas instituições que dão inspeção de pontes. Então, faça aí um curso de pós-graduação, um curso mesmo até de extensão, um curso mais rápido, né, que vai ensinar a trabalhar com a norma de inspeção de pontes, porque todas as prefeituras vão precisar fazer isso, e vai ser um grande campo de trabalho aí para nós engenheiros civis. Gabriel, alguma coisa que nós não temos falado, né, na sua paixão aí pela construção de pontes, né, de adultos, que a gente deu a perceber aí durante o nosso bate-papo, que a gente não tenha falado, que você queira reafirmar, ou a gente conseguiu... Eu realmente sou apaixonado e tento, nas minhas aulas, fazer com que os meus alunos também se apaixonem pela construção de pontes, né? Já tem muitos alunos que estão nessa área, né? Inclusive agora, recentemente, encontrei com um fazendo várias pontes no Pará, e a gente anda aí um pouco pelo Brasil, então a gente sempre encontra os alunos que falam, poxa, que legal, né? Eu entrei nessa área exatamente por causa daquelas aulas lá, tal, que eram muito boas. É um fruto. A maior gratificação de um professor, e eu atuo, né, meio a meio, aí, vamos dizer, metade como professor, metade como engenheiro. Eu tento lá na academia mostrar para os alunos que você tem que se apaixonar por aquilo que você faz. Se apaixonando por aquilo que você faz, você deixa de ser aquele profissional reclamão, né? Eu não tenho rola, não sei. Não, hoje eu peguei uma rola super legal, vou fazer uma ponte, nossa, tá bonito, tá legal, tá ficando bonito. Então, eu acho que essa reflexão não vale só para as pontes, mas vale de um modo geral. Tente ver, né, um engenheiro que está se formando, mesmo um engenheiro já formado, tente ver aquilo que mais te dá prazer, aquilo que te dá mais satisfação em relação à profissão, e atue nessa área. A gente pode mudar de área, a gente pode sair de pontes e ir para fundações, né? A gente pode sair de fundações e ir para construção de barragens. Então, eu conheci bastante gente que era apaixonada por barragens, né? Só fazia barragens. Então é isso, né? Uma reflexão em termos assim gerais, né, para o engenheiro, uma vez que é a CEA, né, e o CREA estão promovendo esse podcast. E mais uma vez eu gostaria de agradecer tanto a CEA, ao convite da CEA, e
convite do CREA para a gente estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência, uma vez que nós estamos na fase já de daqui um pouquinho aposentar e sair do mercado. Muito obrigado. Não sair do mercado não, o que conta é com certeza a experiência, que é muito valiosa também para quem está entrando, né? Esse foi mais um podcast Podente da ACEA, com colaboração do CREA Minas. Tivemos o prazer de receber aqui José Gabriel Maluf Soler, que é um engenheiro aí apaixonado pelas construções de pontes e viadutos. Espero que você tenha gostado. E nós temos mais podcasts aí da Podente para você seguir com a gente. Acompanhe o nosso canal e fique por dentro de tudo que acontece aí no mundo da engenharia.